Fala galera do YouTube, tudo beleza? Nessa aula de hoje você vai conferir revisão para essa prova aqui, ó, da PRF. Essa é a aula de número 3, tá legal? Se você caiu nesse vídeo por acaso, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para as aulas de número 1 e de número 2. O que a gente vai ver hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho, vai revisar um pouquinho cinemática vetorial. Então a gente vai ver velocidade vetorial média, aceleração vetorial média e vamos ver aqui um pouquinho de aceleração centrípeta e composição de movimentos. Vamos embora conferir isso tudo? Então roda a musiquinha aí. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0, professor Davi falando aqui. Para você entender bem essa aula de hoje, é importantíssimo, acho que esse é o recado mais importante desse vídeo. Para você entender bem essa aula de hoje, é importantíssimo que você tenha estudado, tenha visto vetores. Se você não estudou vetores ainda, não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo, mas se estiver assistindo assim que eu lancei, você tem muito tempo até a data da prova. Então, pause esse vídeo agora, vou deixar aqui na descrição um link, vou botar aqui um card também aqui em cima. Um link para minha aula de vetores, você tem que assistir pelo menos os 4 primeiros vídeos dessa aula de vetores, dessa playlist de vetores, que é para você conseguir caminhar bem nessa aula de hoje aqui. Tá legal? Fechado? Vamos embora, vem pro rascunho então. Vamos começar aqui a história da velocidade vetorial média. Eu vou mostrar para vocês aqui uma fórmula muito parecida mesmo, com a fórmula da velocidade média que a gente viu lá na aula de número 1, tá legal? Lá era velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E agora, professor? Agora a gente vai ver a velocidade vetorial média, que envolve aqui o conceito, o trato vetorial dentro do estudo da velocidade, entende? E aí, meu camarada, você tem que se preocupar aqui com sua intensidade, né, o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Mas a fórmula é bem parecida mesmo. Velocidade vetorial média é igual ao deslocamento aqui vetorial dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Na prática, pessoal, o que está acontecendo aqui? É que quando a gente estuda a velocidade média lá na aula 1, o que importa ali é você fazer ali o cálculo, encontrar um valor numérico e uma unidade de medida. Só isso. Você não se preocupa qual é a direção e o sentido, sabe? Você só se preocupa com o valor numérico. Ou seja, você está lá fazendo um cálculo, você achou 10. 10 o quê? 10 metros por segundo, 10 km por hora. Beleza, está respondido. Você fala lá se o item está certo ou está errado e garante o teu ponto. Aqui, a gente precisa de um tico-tico a mais. E não é sempre, cara, que esses valores vão bater não, entende? Eu vou mostrar um exemplo aqui para você entender onde eu estou querendo chegar. Veja, vem para essa parte aqui, olha só, em azul aqui, olha só. Finge que você tem aqui, olha, vou botar aqui um ponto A, tá? E um ponto B, beleza? Aí finge que isso aqui é uma semicircunferência, tá legal? Não está muito bem desenhado não, mas não repara o desenho não. Finge que está certinho aqui uma semicircunferência, tá legal? Ponto A, ponto B. Vamos supor que isso aqui seja uma praça, tá legal? Redondinha, bonitinha, uma circunferência certinho, tá? Essa praça tá ali, você tá ali nessa praça, tá legal? E você vai sair do ponto A até o ponto B contornando essa praça aqui, tá legal? A metade de cima da história. Perfeito aí? E aí, professor, o que você quer mostrar? O que eu quero mostrar é o seguinte, cara, se você for do ponto A até o ponto B, contornando a praça aqui por cima, sabe? Você vai percorrer uma distância aqui, que a gente chama de ΔS. Vamos supor aqui, vou inventar um valor aqui, 300 metros. Então, a minha praça aqui tem 300 metros aqui de semicircunferência, beleza? Beleza, então a circunferência inteira vai ter 600, né, professor? Isso, já já a gente fala disso. Mas daqui da metade para cima, 300 metros. Beleza. Aí vamos supor que você está ali se deslocando e você dá a volta nessa praça aí, você contorna ela aí em 20 segundos, tá legal? Inventei os dois valores aqui só para a gente trabalhar. Se eu pedir para você calcular a velocidade média desse cara, sem levar em consideração o trato vetorial da velocidade, você vai calcular a velocidade média aqui apenas do ponto de vista escalar. Sabe como é que você vai fazer essa conta aqui? Que nem a gente fez na aula de número 1. Você vai pegar o ΔS, dividir pelo ΔT e vai achar a resposta. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que vai dar 300 dividido por 20. Corta esse zerinho aí, resposta 15, né? Como aqui está em metro e aqui está em segundo, 15 metros por segundo. Tranquilo, né, professor? Tranquilo. Que nem a gente faz lá na aula 1, aberta esse tipo de questão aqui. Agora, presta muita atenção.
Se ele pedir a velocidade vetorial média, vai mudar um monte de coisas aqui. A primeira coisa que você vai se preocupar quando a questão escrever isso aqui, ó, e já borrei aqui, ó. Quando a questão escrever isso aqui, ó, o módulo o módulo da sua velocidade vetorial média. Apareceu essa palavrinha aqui, meu camarada, você vai pegar isso aqui, ó. Você vai pegar esses dois pontos. Você vai, na hora da prova, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esses dois pontos e vai ligar uma reta que liga esses dois pontos aqui, tá? Vai pegar uma reta, essa reta começa no início e termina no final. Então, esse aqui, cara, essa reta aqui, que na verdade é o nosso vetor de deslocamento, ele começa no ponto A e termina no ponto B. A forma da trajetória desse cara, se ele fez aqui uma semicircunferência, se ele veio para cá dando zigue-zague que nem uma minhoca aqui, cara, isso é irrelevante. O que interessa é o vetor, que começa ali na origem do ponto A e vai até o ponto B. Esse cara aqui, sabe quem é? É o meu vetor de deslocamento que está ali em cima. É o D da história. Entendi, professor? Então não interessa a trajetória não, né? Se ele pedir velocidade vetorial média, eu vou me preocupar só com a reta que une esses dois pontos. Basicamente é isso, tá bom? E aí, Davi, será que vai dar o mesmo resultado? Vai não, cara. Vou te mostrar que não vai dar o mesmo resultado não. Porque essa medida aqui, ó, entre esses dois pontos, não é igual a essa medida aqui da semicircunferência. Claro que não, né, pessoal? Se isso aqui fosse um círculo perfeito, tá? Finge que é, tá? Minha praça é perfeitinha, tá bom? Essa parte aqui de cima tem 300 metros e é óbvio que a parte aqui de baixo também tenha 300 metros. O círculo completo, a circunferência completa vai ter 600 metros, não é isso? 300 mais 300. Traz essa conta para cá, ó. C é igual a 2πr. A gente aprende lá na matemática, né, que a circunferência a gente calcula assim, né, 2πr, tá? Então, eu já sei que esse cara aqui, tudo vale 600. Beleza. Eu vou achar quem nessa história? O raio. Vamos fazer aqui π igual a 3, tá? Só para facilitar nossas contas, tá bom? Então, no lugar do C, eu vou botar aqui 600. No lugar desse π, eu vou botar aqui a dot π igual a 3, tá bom? E vou achar o R. Isso aqui dá 6. E quando eu trouxer isso aqui para cá dividindo, vai ficar 600 dividido por 6, que vai dar 100 metros. Então, o raio dessa história aí, dessa minha praça aí, vale 100 metros. Ou seja, o raio é a medida desse ponto aqui central até qualquer outro ponto aqui da circunferência, né? Então, esse pedacinho aqui vale 100 metros. E esse pedacinho de cá também vale 100, né, pessoal? O diâmetro, né, da circunferência. Então, eu achei que essa distância aqui, o diâmetro, vale 200 metros. Professor, se aqui vale 200, na hora que eu botar esse valor aqui e dividir pelo esse ΔT, não tem como dar a mesma resposta, né? Exatamente, você pensou certinho. Então, não é sempre que a velocidade média no trato escalar vai dar o mesmo resultado da velocidade vetorial média. Que isso, professor, difícil esse negócio, né? Então essa distância D aqui a gente já sabe que é 200. E esse ΔT aqui era 20, né? Que eu tinha inventado. 20. Beleza, galera? Então isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Então percebam que esse valor aqui é menor do que esse. E é comum isso acontecer quando essas trajetórias forem diferentes. Podem ser iguais também, desde que a trajetória seja retilínea. Aí esse cara vai ser igual e vai bater a velocidade vetorial média com a velocidade escalar média. Estão entendendo? Vamos recapitular isso, porque num primeiro momento, quando você se depara com esse tipo de situação, você fica um pouco assustado, mas isso é normal. Professor, tô entendendo nada aqui, fique tranquilo, isso é normal no primeiro momento. Quando você se depara com esse negócio de vetores, presta muita atenção, você tem que assistir minha playlist lá de vetores, hein? Quando você se depara com isso aqui, você fica cheio de dúvidas mesmo. Então vamos recapitular aqui. Falou em velocidade vetorial média, eu não me preocupo com a forma da trajetória. A questão vai te dar 2 pontos. Eu pego uma reta, ligo esses 2 pontos e tento achar de qualquer jeito, da forma mais rápida possível, que na hora da prova você tem que ganhar tempo, né? Quanto vale a medida dessa reta. Calculei essa medida, acabou a questão. Eu pego esse valor, coloco no lugar da distância aqui, divido pelo intervalo de tempo que a questão vai me falar e finalizo o exercício. Pode ser que a questão te dê aqui uma praça, uma história dessa é comum, sabe? Uma praça vai ter uma semicircunferência, 1/4 de circunferência, isso aparece muito, sabe? Metade da circunferência, 1/4 dela, aí você calcula ali o raio, o diâmetro e finaliza a questão, sabe? Pode ser que você tenha um quadrado, aí você vai ter ali a diagonal do quadrado, você aplica Pitágoras, num retângulo você também aplica Pitágoras. Pitágoras vai aparecer o tempo todo nessa matéria aí, tá?
Entendi, professor. Então, o desafio é achar esse deslocamento, porque sabendo ele, eu finalizo a questão. Exatamente, você pescou agora o que eu estou querendo dizer. Olha para cá, para o nosso exemplo aqui. Deixa eu consertar aqui que eu apaguei a parada. Olha para cá, para o nosso exemplo aqui de hoje, ó. Vamos lá, olha só o que a questão fala para a gente, ó. Um PRF, ao fazer um exercício de marcha com seu pelotão, parte de um ponto P e sofre a seguinte sequência de deslocamentos. 1. 800 metros para o norte. 2. 300 metros para o oeste. 3. 400 metros para o sul. Supondo que a duração da marcha é de 8 minutos e 20 segundos e que o PRF atinge um ponto Q, julgue os itens abaixo. Então, vê se você quer printar essa tela, essa parte aqui assim, essa bagunça aqui, essa zona que eu fiz aqui, porque eu vou precisar desse espaço aqui para a gente atacar essa questão aí. Deixa eu sair da frente para ver se você quer anotar alguma coisa ou printar isso aí, tá? Que eu vou apagar isso aqui para a gente finalizar esse exercício aí. Tá legal, galera. Vamos fazer esse desenho aqui. Olha as etapas, ó. Ele partiu de um ponto P. Então, vamos supor que esse aqui seja o tal do ponto P da história, tá? Vou botar ele bem aqui. Beleza, aí a partir desse ponto P, ele se desloca 800 metros para o norte. Aí ele veio para cá, né, professor? Isso, aqui 800 metros, tá legal. Subindo, né, Davi? Isso. E depois, professor, depois ele veio aqui, ó, 300 metros para o oeste, tá legal? Então ele vem 300 metros para cá. Isso aqui são vetores de deslocamentos, tá legal? Ou seja, se você quiser botar a setinha, não tem problema nenhum, pode botar aí também, tá bom? 300 metros, beleza. E no final da história, qual foi a história aqui? 400 metros para o sul. Aí ele desceu 400 metros. Show de bola. Qual é o desafio que eu falei para vocês? Você vai ter aqui no final 2 pontos, né? Isso. Então ele atinge um ponto Q. Aí o Q vai estar aqui no final. Isso. 400 metros. Qual o desafio da questão? Ainda que o desenho já estivesse pronto, o desafio da questão não é nem fazer o desenho, não. É você descobrir o que foi que eu falei. Professor, tem 2 pontos, né? Isso. Aí você pega e desenha uma reta entre esses 2 pontos e tenta calcular quanto vale isso. Porque a reta que liga esses 2 pontos, ou seja, o vetor que liga esses 2 pontos, ele é esse cara aqui, ó. Então, o desafio nesse tipo de questão é calcular isso. Depois que você fica craque em achar esse cara aqui, faz diversos exercícios, aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou deixar aí embaixo. Vou deixar aí embaixo no PDF, tá? Vou deixar aí embaixo no PDF umas 10 questões só disso, assim. Vai mudar o texto, vai mudar a historinha, tá, do texto, mas vai ter sempre desenhos para você descobrir quanto vale esse deslocamento, que é para não ter surpresa na hora da prova, tá? Beleza, então nesse caso aqui, quando eu descobri esse cara aqui, acabou a questão. Exatamente, porque eu vou pegar esse valor, que é essa medida aqui, vou colocar no lugar da distância. E o ΔT a questão já falou. 8 minutos e 20 segundos. Só presta atenção, não deixa esse troço em minuto não, né, cara? Isso, já tá craque, já viu isso lá na aula. Tem que passar isso aqui para segundos, né? Exatamente. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos, 120, 3 minutos, 180, assim sucessivamente. Então, 8 minutos, 8 vezes 60, né, professor? 6 vezes 8, 48. Então, isso aqui, olha, 8 minutos e 20 segundos é a mesma coisa que 480 segundos desses caras aqui, mais esses 20 segundos aqui, total 500 segundos, tá bom? Tranquilo aí? Vamos finalizar essa parte aqui, que isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Para você que já viu lá a minha aula de vetores, ou viu isso no seu cursinho aí, no preparatório que você está fazendo, você vai entender isso aqui numa boa. Olha só, eu quero descobrir isso aqui, cara, e eu quero te mostrar que tem um triângulo aqui. Ele está apagado, mas quando eu desenhar você vai enxergar ele. Ó. Tem um triângulo aqui, ó. Vou botar de vermelho aqui, ó. Galera, estão vendo esse triângulo aqui, ó? Tô vendo, professor, é um triângulo retângulo, né? É. E eu já sei a medida dos 2 catetos desse triângulo. Eu só não sei a hipotenusa, que é esse cara aqui, que é a distância da história. É esse cara aqui que eu quero calcular. Então, repare, quanto vale essa medida aqui? Olha ali para cima, quanto vale essa medida aqui? Não é igual aqui? Professor, é 300, né? E isso, cara, 300. E quanto vale esse pedacinho vermelho aqui? Esse aqui, ó. Davi, cara, tudo, esse pedaço grandão é 800. É. E esse pedaço aqui é 400. Sim. Não repara na figura, tá fora de escala, tá? Esse pedaço aqui é 400. Então esse aqui também tem que ser 400? Exatamente, porque 400 mais 400 tem que dar 800. Então esse pedacinho aqui vale 400. Agora, aplicando Pitágoras, eu finalizo a questão. Ó, d ao quadrado. É claro que, se você já viu lá minha playlist
Você já está olhando para isso aí, sabe que vai dar 500, né? Mas tudo bem, é um triângulo pitagórico, gente. 3, 4, 5, sabe? 3, 4, 5, 30, 40, 50, 300, 400, 500, vai dar 500 aí, tá bom? Mas aí você precisa ter visto isso lá. Então, d ao quadrado vai ser igual a 90.000 mais 160.000. Isso aqui, pessoal, então d ao quadrado vai ser igual a 250.000. D vai ser igual a raiz disso aí tudo, que vai dar 500. Agora que eu calculei isso aqui, que eu já sei essa distância aqui, acabou a questão. Veja, vamos lá. O que ele quer aqui? Olha, na questão, o módulo de seu deslocamento vetorial de P a Q, o módulo desse deslocamento vetorial de P a Q foi de 500 metros. Foi, professor. Acabamos de achar agora. Exatamente. Esse item aqui está certo. O módulo da velocidade vetorial média de P a Q foi de 1 metro por segundo. Aí a gente tem que dividir esses dois caras. Já viu que vai dar 1, né? Porque aqui é 500. Se aqui é 500, vai dar 1, né, professor? Vai sim. Então, a velocidade vetorial média desse cara vai ser igual a 500 dividido por 500, que vai dar 1 metro por segundo. A anotação correta seria essa, tá? O módulo da velocidade vetorial média. Mas não fique assustado com isso não, tá? Isso aqui é a sua anotação certinha, tá bom? Na hora da prova você faz a divisão e vê se tá certo ou se tá errado, tá legal? Então, tá certo. Bateu, bateu. Beleza, galera? Vê se você quer anotar alguma coisinha aí. Deixa eu sair da frente novamente. Printa essa tela aí, tá bom? Eu vou apagar isso tudo para te dar sequência aí. Tá legal, pessoal? Acompanha aí comigo agora na tela o conceito de aceleração vetorial média, que tem a fórmula justamente igual à fórmula da aceleração média que a gente viu lá no início. Só que lá era o trato escalar. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter que o tempo todo estar olhando para a velocidade como uma grandeza vetorial. Mas a fórmula é igual. Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Veja só o exemplo que eu preparei para a gente aqui para dar essa ideia de vetores para vocês. Uma partícula passa pelo ponto T1 no instante T1 igual a 0, com velocidade V1, e no instante T2 igual a 2 segundos, atinge o ponto P2 com velocidade V2, tal que um módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que é igual a 10 metros por segundo. Observe que V1 e V2 são tangentes a trajetórias nos pontos P1 e P2 e têm o mesmo sentido do movimento. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, julgue o item abaixo. O módulo da aceleração vetorial média no intervalo de tempo ΔT igual a T2 menos T1 é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza, meu povo, vamos tirar esses vetores aí dessa circunferência e vamos ajustá-los para que a gente possa fazer justamente esse trato vetorial, essa subtração vetorial. Quem vai ser o ΔV da história? Galera, a gente vai botar o V1 aqui, ó. Repare que eu estou apenas arrastando ele. Conforme eu explico lá na minha playlist de vetores, você pode transladar os vetores numa boa. Você não pode alterar suas características. Então eu vou arrastar o V1, vou arrastar o V2 e vocês vão ver que os dois formam 90 graus, né, Davi? Isso, eles formam 90 graus entre si. E aonde está o ΔV? O ΔV vai ser a hipotenusa desse triângulo aí da história. Então vai ficar igual à questão de número 1. Você cai num teorema de Pitágoras novamente? Novamente a gente cai num teorema de Pitágoras, sim. Vocês vão reparar que nessa matéria Pitágoras aparece o tempo todo. Então vamos lá, vamos calcular essa hipotenusa aí. A gente já sabe que cada vetor desse, cada V, tanto V1 como V2, vale 10. Então vai ficar ΔV ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Ou seja, ΔV ao quadrado é igual a 100 mais 100, que vai dar 200. ΔV é igual a raiz de 200. Tranquilo? Vamos dar só uma fatorada nessa raiz de 200 e depois a gente finaliza jogando na fórmula da aceleração vetorial média. Perfeito, pessoal. Fatorando 200, a gente encontra então 10 raiz de 2. Substituindo lá na fórmula da aceleração vetorial, a gente fica com 10 raiz de 2 dividido pelo intervalo de tempo ΔT, que é T2 menos T1, que nesse caso vai ser 2 menos 0, que é 2 mesmo, né? Então, como a questão pediu para a gente adotar a raiz de 2 igual a 1,4, vai ficar 10 vezes 1,4, que dá 14, dividido por 2, 7 metros por segundo ao quadrado. Esse item está correto. Beleza, pessoal, deixa eu trocar a tela aqui para a gente aproveitar essa vibe e eu te falar um pouco mais sobre a aceleração dentro do movimento, aceleração e velocidade vetoriais dentro do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá? Então vamos lá. Dentro do movimento uniforme, pessoal, a gente tem o movimento retilíneo uniforme.
MRU, né, Davi? Isso. Retilíneo significa em linha reta. Então, o cara que está em MRU, ele está em linha reta e com velocidade constante. Ou seja, a intensidade, o módulo da velocidade, a direção e o sentido não variam. Movimento retilíneo uniforme significa isso. Nesse caso, pessoal, que é o mais simples, a gente não tem aceleração. O cara não acelera nem freia. A velocidade dele não muda. A aceleração, pessoal, que a gente chama de tangencial, que é aquela tangente à trajetória, a aceleração é nula. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, eu não tenho nenhum tipo de aceleração, nem tangencial, nem centrípeta. A centrípeta ela vai aparecer em trajetórias curvas, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se o movimento for retilíneo, uniformemente variado, MRUV, o que acontece? Nesse caso, o módulo da velocidade vai estar variando, para mais ou para menos, vai estar aumentando ou diminuindo. Aí, nesse caso, eu tenho aceleração, pessoal. E se a questão perguntar qual a aceleração que a gente tem no movimento retilíneo uniformemente variado, você vai responder que é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela que causa mudança no módulo da velocidade. Tranquilo até aí? Agora presta muita atenção nesses outros dois casos aqui. O movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Nesses dois casos eu tenho aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta vai ser aquela aceleração que vai aparecer toda vez que a trajetória for circular ou toda vez que a trajetória for curva. Então, apareceu um movimento circular ou um movimento curvo, você já pensa logo na aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que aponta para o centro da trajetória. Centrípeta significa isso, que aponta para o centro. Beleza? Então, movimento circular uniforme tem aceleração? Tem sim. E se a questão quiser saber qual é a aceleração, você vai responder é a aceleração centrípeta. Movimento circular uniforme possui aceleração tangencial? Não, só possui aceleração centrípeta. Vamos recapitular até agora? Movimento retilíneo uniforme não tem nenhuma aceleração, nem a tangencial, nem a centrípeta. Movimento retilíneo uniformemente variado só possui uma, que é a aceleração tangencial, porque no movimento retilíneo não temos aceleração centrípeta. Aí vem para o movimento circular uniforme. Nesse caso, apareceu uma trajetória curva circular, eu tenho aceleração centrípeta. Só ela, professor, só ela. Não tem aceleração tangencial, porque esse cara é uniforme. É um movimento circular com velocidade uniforme. O módulo da velocidade não muda, só muda a sua direção, tá bom? E quem causa mudança na sua direção é justamente a aceleração centrípeta. E o movimento circular uniformemente variado, MCUV, vai ser aquele cara que tem as duas. É o único que tem as duas. Tem a aceleração tangencial e também tem a aceleração centrípeta. Bate um print dessa tela aí, ou então faz um resumo aí, anota tudinho que isso aí é importante, tá legal? Como a gente calcula a aceleração centrípeta? É isso que eu vou mostrar para você agora. É uma fórmula muito tranquila. A aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado dividido pelo raio, pelo esse R aí, R de raio, tá legal? Então a gente tem aí essa velocidade instantânea, essa velocidade é a velocidade escalar e ela é instantânea. E como é que a questão vai te cobrar isso? Pode te cobrar, vai mudar o texto, tá legal? Mas basicamente isso costuma ser cobrado desse jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Um piloto consegue manter seu kart em movimento uniforme numa pista circular de raio 50 metros. Sabendo que a velocidade escalar do kart é igual a 20 metros por segundo, determine a intensidade de sua aceleração vetorial. Quero que vocês percebam o seguinte, em nenhum momento a questão falou para você calcular a aceleração centrípeta, porque ela parte do princípio que o candidato já identificou que essa aceleração vetorial que ele está falando aí é uma aceleração centrípeta. E como é que a gente identifica isso? Pelo que eu acabei de explicar para vocês. É um movimento circular? Sim, a questão já te deu até o raio, diz que a pista é circular e tem raio 50. É um movimento uniforme? Sim, está escrito que o movimento do kart é uniforme. Se o movimento é uniforme e é circular, é um MCU, né, professor? Isso, movimento circular uniforme. E o movimento circular uniforme só possui um tipo de aceleração, que é qual? Aceleração centrípeta, né, Davi? Exatamente. E é isso que é para a gente calcular. Eu já tenho o valor da velocidade, que vale 20, eu já tenho o valor do raio, que vale 50. É só substituir na fórmula e calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser igual a 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 50. 20 vezes 20 dá 400, e 400 dividido por 50, pessoal, dá 8 metros por segundo ao quadrado. Fechou aí? Anota tudinho que você achou importante e vamos voltar lá para o quadro para a gente finalizar essa aula de hoje.
Beleza, galera? Volta aqui para o quadro então para a gente fechar essa aula com chave de ouro. O que eu vou falar para vocês agora é um pouquinho de composição de movimentos, tá legal? Que foi descrito aí por Galileu. Essa matéria eu não apostaria que essa matéria vai cair nesse concurso não. Mas essa aula não ficaria completa se eu deixasse de falar disso aqui, justamente que está dentro de cinemática vetorial. Então, vem para cá. Nessa situação de composição de movimentos, você vai ter sempre uma história assim. Um barco que está atravessando o rio, um nadador que está numa praia ou no rio que tem correnteza, um avião que está numa determinada direção e tem um vento de arrasto num determinado sentido. O texto muda, mas por vetores você resolve isso aí tudo. Vejam, um barco está com o motor funcionando em regime constante. Sua velocidade em relação à água é de 5 metros por segundo. Beleza? Então eu já tenho a velocidade do barco. A correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com 2 metros por segundo constante. Considerando essas informações, julguem os itens abaixo. Questão 3. O barco navega paralelamente à correnteza e no seu próprio sentido, rio abaixo, com velocidade de módulo igual a 7 metros por segundo. Então a história vai ser sempre assim, sabe? Tem um barco, uma correnteza, um nadador, um avião, mas a forma de resolver, a chuva caindo, mas a forma de resolver é a mesma. Você utiliza aqui conceitos de vetores. Então, finge que esse aqui é o rio e aqui estão as margens do rio. A correnteza, pessoal, tem uma velocidade de 2 metros por segundo, constante. Então, vamos botar aqui a correnteza para lá. Essa aqui é a velocidade da correnteza, que vale 2 metros por segundo. Você concorda comigo que se você estiver aqui perto do rio e quiser nadar, você tem aqui, vou te dar 3 possibilidades. Ó. Você vai nadar a favor da correnteza. Cara, se você nada para a direita e a correnteza também é para a direita, você vai nadar. Para quem está te vendo aqui de fora, você está nadando mais rápido do que você nadaria se não tivesse correnteza nenhuma. Estão entendendo onde eu quero chegar? Pense em você numa praia, nadando a favor da correnteza. A pessoa, você vai rapidão, né? Isso. Se a sua velocidade for 10 metros por segundo e você estiver indo a favor da correnteza, cara, o total aqui vai dar o seu 10 mais esse 2 aqui, 12 metros por segundo de velocidade, você indo a favor da correnteza. Agora, se você estiver nadando contra a correnteza, aí complica um pouco mais a sua vida, porque a correnteza tem velocidade de 2 metros por segundo para a direita e você teria aí uma velocidade x para a esquerda, 5 metros por segundo para a esquerda. Nesse caso, cara, a correnteza vai estar te puxando para a direita com 2 metros por segundo e você tentando nadar para a esquerda com 5 metros por segundo. Concorda comigo que, para quem estiver te olhando aqui de fora, a sua velocidade vai ser menor do que seria se não tivesse correnteza nenhuma? Trocando em miúdos, você vai ter um vetor para cada lado. E quando eu tenho 2 vetores no mesmo sentido, na mesma direção e sentidos contrários, você subtrai essas 2 coisas. Então, na verdade, a velocidade com que você estaria subindo aqui seria 5 menos 2, 3 metros por segundo. A história é essa aqui que vai ser contada, é isso que vai ser pedido aqui nessas questões. E ainda tem um terceiro caso, que é quando você quer atravessar o rio. Aí, nesse caso, você mira nesse ponto aqui. Você parte desse pontinho aqui, tá legal? Que eu vou chamar de ponto A. Aí você mira nesse ponto aqui, que é o ponto B. Só que quando você estiver nadando para cá, a correnteza não vai te arrastar para a direita? Vai, né, professor? Isso. Se você se você se mantiver sempre perpendicular à margem, você vai ser arrastado para cá e vai parar lá embaixo num ponto C. De qualquer maneira, você resolve isso tudo por vetores. Mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, vetores perpendiculares entre si, aplica Pitágoras e resolve. Olha para cá. O barco navega paralelamente à correnteza e no seu próprio sentido, rio abaixo, com velocidade de módulo igual a 7 metros por segundo. Vamos ver. A velocidade da correnteza eu já sei que é 2. Se eu boto um barco aqui, finge que essa bolinha é o barco, tá? Se eu boto um barco aqui com uma velocidade de 5, os 2 vetores não têm a mesma direção e o mesmo sentido? Professor, tem sim, é só somar os 2? Exatamente. Esse cara aqui, o módulo dessa velocidade aqui, que a gente costuma chamar de velocidade resultante, tá legal? Vai ser igual a 7 metros por segundo e está correta essa afirmação aqui. Questão 4. O barco navega paralelamente à correnteza e em sentido oposto, rio acima, com velocidade de módulo 2 metros por segundo. Vamos ver se vai dar 2. Esse cara aqui... Estou preso no microfone.
Esse cara aqui continua sendo 5, só que agora eu vou inverter. Ao invés de estar descendo o rio, a favor da correnteza, ele está no sentido oposto. Aí, nesse caso, meu camarada, a gente vai diminuir esses dois vetores, professor? Vai sim. O módulo da velocidade agora vai ser igual a 5 menos 2, 3 metros por segundo, professor? Isso, 3 metros por segundo. Cara, quanto está ali? 2 metros por segundo. Essa resposta está errada. Por último, o barco movimenta-se mantendo o eixo numa direção perpendicular à margem com velocidade de módulo maior que 5 metros por segundo. Se eu boto o barco aqui, ó, com uma velocidade perpendicular à margem, a velocidade da correnteza não mudou, continua sendo 2 metros por segundo. Horizontal para a direita. Agora, percebam, se eu boto esse cara aqui perpendicular com essa velocidade, eu caio novamente aqui numa situação em que eu tenho os dois catetos, um vale 5, outro vale 2, e eu tenho que calcular a hipotenusa, né, Davi? Isso, cara. Apareceu Pitágoras de novo. Apareceu sim, como eu falei. Isso é muito cobrado nesse tipo de questão. Vamos resolver aqui. X ao quadrado vai ser igual ao quadrado de 5 mais o quadrado do 2. Pessoal, isso aqui vai dar 25 mais 4. Então, isso aqui vai dar 29, né, pessoal? 25 mais 4 é 29. X, então, x ao quadrado, então, igual a 29. X igual a raiz de 29, que é aí aproximadamente 5,4 metro por segundo. Então, essa velocidade, pessoal, tem módulo igual a 5,4 metro por segundo, que é um valor maior que 5. É justamente o que a questão fala. A margem com velocidade de módulo maior que 5 metros por segundo. Certo. Então, esse item está certinho. Vê se você quer printar essa tela aí ou anotar alguma coisinha, que eu volto aqui só para me despedir de vocês. Não deixa de fazer aí embaixo no PDF, vou botar aí embaixo mais umas duas ou três questões dessa para você praticar um pouquinho mais, tá bom? Não deixa de fazer o PDF, depois você me conta se está conseguindo. Se você gostou desse material, dá um like no vídeo, cara. Isso é importante aqui para quem produz conteúdo aqui para o YouTube. Dá um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.